Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou psicólogo e esse é o primeiro vídeo do quadro Conversa com Psicólogo, tá certo? Hoje eu vou trazer uma situação, um problema relacionado ao tópico desse vídeo, que é eu acho que eu tô desenvolvendo depressão, o que eu posso fazer, tá? Eu vou trazer um caso que eu inventei com base em um outro caso e para a gente ter uma ideia mais ou menos de como seguir a partir desse caso, tá? Eu vou trazer depois estratégias para enfrentar isso, mas são estratégias mais globais que não necessariamente estão associadas só com esse caso. Eu acredito que possa ter utilidade para vocês, mesmo que sua situação não seja muito semelhante à do caso que eu vou trazer, tá certo? Vem analisar comigo então, tá? Situação problema. Doroteia tem 42 anos, é casada. Um filho, refere se sentir deprimida a maior parte do tempo. Passa o dia todo em casa, fazendo atividades de casa e cozinhando para o filho e o esposo. A relação com o esposo é fria há muitos anos, um pouco ou nenhuma iniciativa dos dois em tentar reaproximações. Doroteia tem poucos amigos e conversa mais com sua vizinha sobre coisas da vida. Essa rotina é de segunda a sexta, porém não muda muito no fim de semana, quando às vezes acaba sendo só mais trabalhoso por seu filho jovem adulto e o pai estarem o dia todo em casa. Doroteia se sente infeliz com a sua vida, na sua juventude se considerava uma sonhadora e nunca imaginou que com 42 anos estaria naquela situação. Ela é muito feliz pela vida do filho, mas isso não é o suficiente para ela se sentir satisfeita, tá certo? Pessoal, primeiro, uma elucidação do caso. Vamos pensar que a Doroteia, neste momento de vida, ela está começando a se deparar com uma questão que é uma questão de sentido, né? Mesmo com a questão do filho e tal, parece que ela tá tendo pouco sentido assim para se motivar, digamos assim, a viver, tá certo? E esse é o ponto todo, o sentido das coisas. E a gente precisa sempre ter algum sentido atribuído às coisas. Isso é importante, tá? Porque isso é um fator motivacional para a gente fazer movimentos mesmo, para a gente tomar iniciativas, para a gente agir. Por exemplo, eu posso identificar que o sentido da minha vida é ganhar dinheiro. Independente de ser positivo ou negativo, vai me fazer movimentar de forma a correr atrás de um emprego, um estudo, ou, digamos, o sentido da minha vida é realmente ter uma família. Então vai me motivar a buscar um par enfim, casamentos e filhos, por exemplo. Tá certo? Mas o problema muitas vezes é quando eu não tenho sentido. Daí eu não sei para onde eu vou e não necessariamente qualquer caminho me satisfaz, porque provavelmente eu vou estar sem sentido e vou estar infeliz. Tá certo? Possíveis consequências dessa situação da Doroteia, como exemplo. Baixa autoestima, então pouquíssima habilidade, digamos, de olhar para si mesmo com um olhar positivo, um olhar de afeto e de carinho. Provavelmente a Doroteia nesse caso, ela não vai estar se sentindo muito bem consigo mesmo e vai estar se sentindo insatisfeita, né, com a situação na qual ela está. E ela traz ali na última frase, né, isso não é o suficiente para ela se sentir satisfeita a situação que ela está na vida hoje, né? Ela esperava mais quando ela era adolescente. E qual é a tendência desse caso, pessoal? É abrir um quadro de depressão, é abrir um quadro de humor associado, enfim, a uma questão de desmotivação e falta de sentido nas coisas, tá certo? Muito bem, pessoal, agora a gente vai para a parte do que a gente faz nessa situação, tá? E eu vou trazer pontos globais, porque esse vídeo aqui não é uma terapia, não é uma psicoterapia, um processo terapêutico. É mais um vídeo que eu trago no sentido de poder auxiliar pessoas que daqui a pouco têm alguma dificuldade de acessar um processo terapêutico e ainda assim gostaria de tomar iniciativas para ter mudanças de vida, tá certo? E daqui a pouco realmente se motivar até buscar um processo terapêutico, buscar uma terapia, tá? Então a primeira coisa que eu sugiro como psicólogo que a Doroteia e pessoas em situações semelhantes façam, com base nas reflexões dela que ela traz, eu diria para retomar a antiga personalidade dela. Não que seja uma antiga personalidade, né? Mas a Doroteia não deixou de ser aquela Doroteia lá de 15, 20 anos, só porque passou todo esse tempo. Digamos, se era uma coisa que ela gostava, se ela se sentia bem, tentar retomar essas motivações que ela tinha, trazer isso de volta, principalmente com um pensamento do tipo: eu ainda sou essa Doroteia, e eu ainda tenho essas vontades, e eu ainda assim gostaria de não consigo mudar o presente, mas quem sabe ter um futuro um pouco mais animador, mais satisfatório, com mais sentido, tá? E daí neste momento, neste primeiro passo,
A minha sugestão, eu sempre gosto de seguir pelo caminho do meio, pelo equilíbrio, tá? Mas neste momento, nesse primeiro passo é quando a gente sai de um extremo para o outro, tá? Provavelmente a gente vai estar num extremo de baixa autoestima, de pouca motivação, de achar que nada vai dar certo e nada vai ficar bom para o futuro promete só o mesmo, a gente fica anedônico, sem expectativa e sem prazer nas coisas, e então a gente tem que dar uma mexida forte, uma movimentação forte, a gente vai quase lá para o outro extremo do tipo, não, agora eu vou retomar então a minha personalidade antiga, meus desejos antigos, e vou, quem sabe, fazer movimentos mais ativos e mais, digamos assim, fortes, com vista a gerar situações diferentes para o meu presente e para o meu futuro, tá certo? Desde o primeiro momento, daí eu sugiro ir de um extremo ao outro, tá? Essa é a primeira dica, pessoal. Segunda dica, mudança ambiental, tá certo? Como assim? O ambiente que a gente está inserido, obviamente, tem uma absurda influência sobre o nosso comportamento, de forma que, obviamente, eu não vou sugerir para a Doroteia sair de casa, né? Abandonar o filho, abandonar o esposo, não, muito longe disso, mas começar a se inserir em ambientes, em contextos diferentes dos quais elas têm se inserido nos últimos anos. Por exemplo, pode ser que a Doroteia tenha uma familiar, uma irmã, um primo, uma amiga, enfim, que reside na praia, por exemplo, ou que reside em algum outro lugar, e ela possa, quem sabe, no final de semana ou durante uma semana, fazer uma viagem para esse lugar e mudar um pouco o ambiente para aquilo ali gerar algum tipo de animação, gerar respostas novas, gerar um efeito diferente no organismo dela, com outros ambientes, e isso possa ser um estopim de um movimento, entende? Então a gente sai daquele ambiente que vai ser sempre o mesmo por um tempo, né? E depois, quando a gente retorna, vamos pensar nessa primeira mudança como uma mudança macro. A gente sai daquele ambiente no qual a gente está inserido, aquele ambiente global, por exemplo, de casa, de filho, esposo e tal, e a gente vai para um ambiente diferente, de uma viagem, ficar com um familiar, ou até mesmo junto com a família, a gente pega e vai para a praia, uma praia diferente da qual a gente não foi, se expor a uma situação um pouco mais diferente do usual, tá? E aquilo ali consegue gerar um pouco de animação e consegue gerar uma ativação para movimentos do tipo da personalidade antiga, movimentos, enfim, que vão gerar literalmente resultados diferentes, tanto no presente quanto no futuro da Doroteia, tá certo? Isso é o macro. Quando retorna para casa, digamos, retorna para aquele ambiente ali que, digamos, pode ser um pouco nocivo, pode ser um pouco desanimador, daí eu entro com as questões de mudanças no microambiente, tá? No ambiente dentro de casa, tá, pessoal? Quais são essas mudanças? São podem ser tanto mudanças estruturais, quanto mudar algumas coisas, mudar os móveis de lugar, mudar, enfim, daqui a pouco algumas roupas ali que costumo usar durante o dia, se vestir um pouco melhor, se cuidar um pouco mais, se organizar um pouco mais, literalmente, digamos, o autocuidado, quanto mudanças habituais, tá? Mudanças de hábitos. Por exemplo, se a Doroteia tem essa disponibilidade do dia, enfim, ela está conseguindo ficar em casa, colocar uma caminhada no turno da manhã de 1 hora, mais ou menos, fazer uma caminhada não com outros objetivos, digamos, vou caminhar vou no mercado e estou dando uma caminhada. Não, mas caminhar por caminhar mesmo, por uma atividade física, coloca uma caminhada. Junto com isso, durante o dia, minha sugestão é colocar também uma atividade do tipo intelectual. Digamos que a Doroteia tinha interesse por livros de romance ou livros de teoria, daqui a pouco científica. Ela gostava bastante de estudar química ou física quando adolescente. Quem sabe buscar esses livros e encaixar um horário durante o dia para estar lendo esses livros também, e isso vai estar ampliando o horizonte, digamos assim, de pensamentos dela, e vai estar também motivando. Daqui a pouco começa a fazer uma leitura mais intelectual, começa a se estimular daqui a pouco seja iniciar um cursinho ou algo do tipo, ou ver videoaulas no YouTube sobre um determinado tema, ou daqui a pouco até começa a ter a motivação de escrever histórias, de escrever relatos, ou de se aprofundar naquele tópico, tá? Junto, sempre retomando. Digamos que a Doroteia trouxe de novo aquela personalidade mais juvenil, mais da juventude, e agora ela está atuando já um pouco mais adulta, mais madura, mas com atividades ali, com mudanças ambientais de certa forma controladas, que estão encaminhando ela para uma situação onde ela vai ter mudanças tanto estruturais grandes quanto
não tão grandes, digamos assim, na vida dela. E tudo isso precisa, obviamente, de uma motivação antes para fazer, senão é difícil, né? Tá? Então isso, pessoal, junto com essa mudança ambiental, seja macro, uma viagem, um passeio, uma distração, uma coisa para se inspirar, depois também uma mudança micro no ambiente de casa ali, uma mudança de rotinas, de hábitos, de cuidados consigo mesmo, de cuidados com a casa. Junto com isso, então, vem uma questão bastante cognitiva, assim, bastante de pensamento, bastante na nossa cabeça, que é uma sugestão que eu daria também para Doroteia, que é o seguinte: reavaliar pensamentos ruminativos e transpor para associações positivas. Tá? O que são pensamentos ruminativos, pessoal? São aqueles tipos de pensamentos bem limitados, digamos assim, focados em uma situação específica e negativos, e que vão nos gerar sintomas de humor negativos. Por exemplo, eu ficar pensando que eu não vou conseguir mudar mais de vida, que eu não vou conseguir retomar sonhos do passado, que eu não vou conseguir me organizar nos próximos anos. Por exemplo, a Doroteia pode desenvolver o pensamento de que ela já tem 42 anos e então agora não dá mais tempo de mudar, de fazer mudanças, de alcançar novas coisas, de, enfim, ter mais prazer com a vida, digamos assim, e encontrar outros sentidos. E esses tipos de isso é um pensamento ruminativo que fica vindo muitas vezes na cabeça, ele é super recluso, super, digamos assim, limitado, e aquilo ali vai desmotivando ela, obviamente. Então a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa transpor esse tipo de pensamento para associações positivas. O que são associações positivas? Eu vou estar fazendo associações com a realidade, eu vou abrir um pouco mais, em vez de limitar o meu pensamento, eu vou deixar ele mais ilimitado, digamos assim, eu vou abrir mais ele, analisar mais as situações e daí eu vou começar a identificar que não, peraí, eu tenho a possibilidade de buscar um livro e quem sabe começar a estudar uma teoria. Meu cérebro ainda funciona bem para começar a estudar, quem sabe, uma coisa de química, de física ou ler um romance. Quem sabe meu cérebro também funciona bem daqui a pouco para iniciar um curso, para buscar alguma coisa no YouTube, uma videoaula, um curso online. E eu começo, enfim, a abrir, digamos isso, e aquele pensamento de que eu tenho 42 anos e agora não tem mais muito o que fazer, ele começa a ficar mais fraco, digamos assim, e outros pensamentos maiores, mais globais e principalmente mais de caráter positivo começam a tomar conta, porque eu decidi, a Doroteia decidiu, que vai fazer associações positivas agora, frente ao contexto que ela está se inserindo, está inserida, na verdade, e isso vai possibilitar para ela ter movimentos, ter motivação para quem sabe fazer movimentos que vão gerar, com certeza, efeito significativo tanto no presente quanto no futuro dela. Tá certo? Ficou claro até aqui, pessoal? Associações positivas, tá? Então eu tenho aquele pensamento limitado, eu começo a abrir esse pensamento e a reavaliar, fazer outras associações. E digamos que eu penso, tudo bem, meu pensamento está ali de que eu tenho 42 anos e pode ser difícil, mas eu começo a fazer outras associações. Por exemplo, eu penso, independente disso, quem sabe eu procuro alguma coisa para ler, quem sabe eu começo realmente uma atividade física, quem sabe eu começo a organizar uma viagem diferente para daqui a alguns meses, para daqui a algumas semanas, entende? Eu começo a abrir esse escopo e isso geralmente vai sendo um fator de mudança realmente na vida dessa pessoa, na vida da Doroteia, no caso, tá? Mas vai pegando as dicas aí, pessoal. E uma última dica que eu deixaria, tá, para Doroteia, dicas iniciais, tá, pessoal? Isso é bem importante, última dica. Após fazer esses processos, os quais eu citei aqui para vocês, após fazer esses processos, mas também pode ser um pouco durante, mas também após fazer isso, fazer revisões semanais, diárias, sejam mensais, e retornando ao equilíbrio, tá? Eu disse para vocês lá na primeira dica, onde eu falei de retomar a personalidade e de um extremo ao outro, enfim, porque a gente precisa de uma ativação. Agora que eu consegui, enfim, fazer uma ativação, consegui me motivar e consegui, daqui a pouco, estar começando novos hábitos, eu começo a fazer revisões e eu começo a voltando ao equilíbrio, porque eu também não posso viver só eufórico, não consigo manter isso, vão ter dias mais difíceis, vão ter dias que eu vou me desmotivar, mas quando eu vou retomando o equilíbrio, obviamente, quando está indo pelo caminho do meio, é muito mais fácil manter, né? Do que, enfim, manter uma situação no extremo. É difícil me manter motivado todos os dias, assim como também vai ser prejudicial eu me manter desmotivado todos os dias. Então eu preciso seguir um caminho do meio, onde eu vou sempre buscar me motivar e seguir os hábitos que eu criei,
mas eu também vou entender que vão ter dias difíceis, e nesses dias difíceis, já que eu estou seguindo um equilíbrio, eu consigo me equilibrar e manter os meus hábitos, ou daqui a pouco não me culpar tanto se eu me desorganizei um pouquinho, porque agora eu comecei a encontrar sentido de novo, tá certo? E essa é a dica global daí que eu finalizo esse vídeo, tá? Esse ponto todo é a Doroteia, por si só, o exemplo que eu trouxe, reencontrando sentido na sua vida e nas coisas. E o principal sentido, talvez seja, de que, enfim, a vida ainda tem valor, a vida ainda tem possibilidades, independente da idade, independente da situação na qual ela está inserida, a vida ainda existe, a vida ainda oferece, de alguma forma, possibilidades para essa pessoa, mas, obviamente, a vida exige movimento, ativação, atitude, de certa forma, tá? Só que para a gente ter movimento, ativação, atitude, a gente precisa de motivação. Então, esses pontos que eu trouxe aqui vão estar agindo muito nisso e vão estar, por exemplo, estruturando um contexto ambiental e até cognitivo, de certa forma, que vai possibilitar para a Doroteia se motivar e construir hábitos para que ela consiga manter isso, manter esses hábitos mesmo em dias mais desmotivados, e isso, enfim, por si só, reforça em um novo sentido, digamos assim, ou uma retomada de sentido na vida dessa pessoa, associada agora, enfim, principalmente ao fato de que a vida tem valor, e a vida vale ser vivida, enfim, existem coisas satisfatórias, eu ainda consigo me sentir satisfeito na minha vida, tá certo? Um PS só, pessoal, geralmente quando eu comentei lá do caso da Doroteia, muitas vezes a gente diz assim, eu não consigo sentir prazer mesmo tendo meus filhos, mesmo tendo meu esposo, uma relação e tal. Mas muitas vezes é porque quando a gente foca nessas coisas externas a gente, é difícil a gente conseguir se organizar do ponto de vista de autoestima, de ponto emocional. Isso eu vou estar explicando em outros vídeos, tá, pessoal? Mas o ponto todo só que eu queria mencionar é que daqui a pouco, quando eu cuido da minha autoestima, quando eu estou melhor comigo mesmo, eu consigo me satisfazer melhor das coisas positivas que eu tenho na minha vida, por exemplo, filhos, esposo, trabalho, dinheiro, ou enfim, oportunidades, tá certo? Então tá, pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui, peço que sigam acompanhando aí essa linha de raciocínio aí do hashtag Psicólogo Conversa. Sigam também, se possível, o meu Instagram, que é Pensando no Comportamento, e nos vemos no próximo vídeo. Uma última coisa, pessoal. Mandem esse vídeo para pessoas que daqui a pouco vocês sabem que não estão num momento tão fácil, mas que também daqui a pouco não tem a possibilidade de buscar neste momento uma terapia por conta do valor, né, e das filas de espera e essas coisas. Tem uma dificuldade. Acredito que talvez possa ajudar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Até mais.